Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. Nesta segunda-feira, 22 de agosto de 2022. E hoje temos temas quentes aqui para serem debatidos e muita coisa boa para ser conversada com meus amigos de bancada. Eu acredito que o nosso programa tem tido cada vez mais uma audiência crescente e eu estou muito feliz. Conexão do Marcelo. Conexão do Marcelo não está boa? Pelo visto não. Então, enquanto ele se ajeita, vamos nós aqui. E ele vai se ajeitando lá, né? Roberto, Letícia, Antônio da Luz. Aí, vamos botar fogo na coisa aí, né? Eu vou deixar os meus papos aqui para depois, quero mais ouvir vocês aí, porque eu vou falar de plano de governo que não tem meta, não é plano. É saco furado. Tem que ter meta, tem que ter número, objetivo. Caso contrário, é tudo lero-lero. E vou falar do que eu ouvi aqui, Roberto, Letícia, Antônio, Marcelo, enquanto se organiza, de 30 líderes do setor da cana-de-açúcar a respeito de comunicação. Num evento da Fundação Dom Cabral, que participei, grupos se reuniram e falaram o que eles entendem que está faltando de comunicação nesse setor aí. Vamos deixar para depois. Roberto, você como nosso grande magno, grande mestre, guru, começa você aí com as colocações. Por favor, Roberto. Tejão, eu acho que nós precisamos fazer uma discussão aqui sobre... Esses temas que você colocou são ótimos, sobretudo o plano de governo. Eu li os dois planos de governo também, são muito bons do ponto de vista de propostas, projetos e sonhos, mas falta materializar, né? O cara fala, vou para a Lua, mas não fala se vai de foguete, vai a pé, como é que vai para a Lua. É um pouco de definição. Mas o Marcelo voltou. Vamos, Marcelão, você assumiu e toca para frente. Não. Voltou, Marcelo. Estamos agora bem conectados. O Roberto, segue aí. Vamos lá. A minha conversa aqui é sobre preço de produtos agrícolas. Há uma discussão liderada pela Conab. A Conab está prevendo uma redução dos preços dos principais cereais para o ano que vem, 2023. Deve cair milho, deve cair soja, um pouco, por causa da oferta muito grande. O mundo todo está plantando muito. Inclusive, quero ouvir muito o Antônio sobre esse tema em relação aos Estados Unidos, como é que vai ser a safra americana de milho e de soja. Mas a Conab acredita que é uma safra muito grande, a oferta cresce, e a demanda não cresce porque a economia continua estagnada, com problemas sérios de renda, sobretudo nos países desenvolvidos, mas também na África e em países asiáticos. Então, a Conab prevê uma demanda menor, uma oferta maior com queda de preço. É um tema para a gente discutir aqui, mas é importante eu falar sobre esse assunto. Diga, Marcelo. Aqui, esse ponto que você coloca aí tem uma lógica grande, né? Que quando a gente olha as projeções do crescimento do PIB global, por exemplo, esse ano 2,6, o ano que vem é 2,0. Já há uma desaceleração. Quando a gente vê o crescimento do PIB do Brasil, 2% para esse ano e 0,4% para o ano que vem. Então, tem uma lógica muito grande esse ponto que você está colocando. Agora, existem alguns pontos de atenção que precisam ser considerados. Por exemplo, a China está tendo uma seca violentíssima lá no sul, com quebra de produção de arroz, de milho muito forte. A Europa está aparecendo navios que afundaram na Segunda Guerra Mundial, e os navios estão aparecendo marcas nas pedras de épocas terríveis de seca que as pessoas deixaram nessas pedras que não estavam
sendo possíveis ser vistas, né? Nos Estados Unidos, tem uma situação de seca muito forte na Califórnia, no Texas e parte da região produtora também, né? Então, eu acredito que essa é uma outra variável que os nossos agricultores precisam acompanhar, e aí volta de novo aquilo que você sempre falou, que o Antônio fala, que o Alexandre Mendonça fala, que o Tejão fala, que a Letícia fala, todos nós falamos aqui, para o agricultor fazer comercialização escalonada e não querer acertar no olho da moça. As pedras da fome, né? O Antônio também atualizado com previsão de safra nos Estados Unidos, Antônio. Conta um pouquinho o que está achando dos Estados Unidos. Tá, maravilha. Boa tarde, professor Roberto, Tejon, Letícia, Marcelo, todos aqueles que nos acompanham. Um especial abraço para o Albino, para o Lenilson, para o Newton Costa, para o Tadeu Carniel, para o Igor Alencar, que estão sempre conosco aqui. O primeiro ponto que eu queria trazer é que eu não acho uma boa quem faz levantamento de safra, quem é órgão de governo, que tem a oficialidade do processo, que tem que dizer qual foi o número que de fato aconteceu, fazer projeção. Eu não simpatizo muito com essa ideia. Eu acho que Conab, IBGE, esses órgãos, eles precisam focar em levantar o que aconteceu de fato e deixar para o pessoal do mercado fazer as projeções e se arriscarem mais, afinal de contas, órgãos de governo têm que dar a credibilidade necessária para o processo e fazendo projeções isso não ajuda. O segundo ponto que eu queria trazer, eu tenho uma opinião diferente. Acho que nós temos uma possibilidade muito forte de termos preços ascendentes no ano que vem, justamente por esses pontos que vocês trouxeram agora. A seca, vamos começar com os Estados Unidos, então, atendendo o pedido do professor Roberto. O desenvolvimento da safra de milho nos Estados Unidos, ela está junto com 2019, que foi a pior condição de ótimo e excelente dos últimos 5 anos. Só que com um detalhe, em 2019, as condições de lavoura começaram ruim e terminaram ruim. Este ano não. Nós estamos com a pior queda nas condições de ótimo e excelente no milho do que nós vimos nos últimos 5 anos. E tem muita safra pela frente. Essa semana é uma semana que tende a chover no meio oeste americano, só que precisa... A maior parte do agosto, que é um mês crucial para o desenvolvimento da safra, não foi bom e precisa que continue como está, ou como deve ser essa semana nas próximas. Ou seja, muito improvável. Nós deveríamos ter uma safra ruim de milho nos Estados Unidos esse ano. Quando nós olhamos para a soja, nós estamos com a mesma situação, um pouquinho melhor que 2019, pior que 2021, pior que 2020, pior que 2018. 18 e 20, por sinal, bem pior. Dificilmente nós vamos colher os 123 milhões projetados para a safra americana esse ano. Então, quando nós olhamos o que está acontecendo nos Estados Unidos em termos de safra, quando nós olhamos o alerta dado pelos chineses, que estão muito preocupados, não tanto para a soja, mas mais para arroz e trigo, o que está acontecendo na Índia, e olhando para milho, principalmente, o que está acontecendo na Europa, dados baixos estoques mundiais dos grãos de uma maneira geral, altamente concentrados na China, eu vejo com muito pouca possibilidade de termos uma queda de preço significativa. Vai ter volatilidade, tem uma recessão vindo aí, vai volatilizar, mas eu não acho, professor Roberto, que estamos diante de uma situação de grandes quedas nos preços, embora volatilidade por conta da recessão deve vir sim. Importante essa tua posição, viu, Antônio? Eu estava preocupado com essa notícia da Conab, porque se os preços caírem no ano que vem, como nós tivemos um custo de produção maior esse ano por causa dos custos de insumos, etc., então ia dar um descasamento, e eu já vivi isso quando o ministro de 2004, 2005, foi uma tragédia, muita gente quebrou porque o custo foi maior do que o preço final e muita gente perdeu condição de sobrevivência. Mas a tua informação me conforta bem mais do que eu estava ligado. Aliás, viu, Antônio, Tejon,
Letícia, você também, Letícia, aí em Barretos, deve estar vendo isso. Muita gente deixou de comprar fertilizante, porque os preços estavam altos, né, no primeiro semestre, e havia uma expectativa de cair os preços, como de fato caíram no segundo semestre os preços. Então, o que está sendo dito hoje, sobretudo na área das empresas produtoras, é que a logística para entrega vai ser meio complicada daqui para frente, porque agora todo mundo vai comprar e vai ter que entregar em setembro, outubro, muito rapidamente. Como é que vocês estão vendo isso, Tejon, Letícia, Antônio? Complicado. Logística, né, que já não é grande coisa, vai ficar mais complicado ainda. Agora, olha, Roberto, eu estou com a Conab, viu? Eu estou com receio de que vai acontecer o que você sentiu, o que você sofreu em 2004, 2005. Porque quem manda no negócio é a agroindústria. A agroindústria tem que vender barato. Eu almocei hoje com o Márcio Mila, diretor superintendente da Associação dos Supermercados. Ele falou, não caiu o consumo, mas caiu as marcas. O povo começou a comprar marcas baratas. Então, eu acho que nós vamos ter sofrimento. Acho que o grande conselho que eu deixaria é a prudência de olho na tecnologia, no custo, e se preparar para algo que eu acho que pode se acontecer. Você pode até não ter a oferta que precisa, mas não vou comprar. E pronto. E aí? Agricultor não manda no preço. A agroindústria manda. Portanto, eu acho que precisamos ir com calma aí nessa... A Conab é um pessoal muito, muito expert. Eu admiro essa turma da Conab. E quando eles falam isso, eu vou te contar, fico realmente preocupado. Viu, Antônio? Eu não sei não, viu? Eu tenho um sentimento mais positivo, né, no que diz respeito aos preços, Tejon. E falando aqui um pouco na Conab, eu acho que a Conab tem grandes quadros, eu conheço vários deles, profissionais de primeira linha, respeitadíssimos. Mas deixa eu te dizer um número. Sabe quanto é que a Conab, e é importante que todos nós saibamos disso, tanto nós aqui quanto aqueles que nos acompanham, como o Rodrigo, que entrou agora. Sabe quanto é que a Conab tem de orçamento para fazer levantamento de safra no Brasil inteiro por um ano? R$1 milhão. R$1 milhão. Isso não dá para nada, Tejon. Você pode ter os melhores cérebros do mundo. Se você der para eles um orçamento de R$1 milhão para eles fazerem levantamentos de safra, só se esperar que essas pessoas façam mágica. E nós vimos isso aqui, nós tivemos estiagem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Nós queríamos pagar deslocamento aéreo, carro, pesquisador, diária, para termos um número, porque a Conab não tinha dinheiro para vir fazer os levantamentos, porque ela só tem 1 milhão para um país do tamanho do Brasil durante 12 meses. Então, não é somente as pessoas, é a falta de estrutura. Antônio, você falou um pouquinho de estiagem aí, vou trazer o tema, então, de seguro rural, né? E por falar isso... Tá muito ruim a conexão, Marcelo. Marcelo, tá enrolado. Você me ouve, Letícia? Agora sim. Fala, Letícia. Seguro rural, Letícia, importantíssimo. Diga lá. Não, as companhias de seguro rural que participaram da subvenção, né, do prêmio de seguro rural, já pagaram 7,7 bilhões de reais entre janeiro e junho de 2022, 352% maior que o mesmo período em 2021. Esses dados são da SUSEP. E dá para entender, então, a dimensão, né, do que o Antônio estava falando aí, do tamanho da seca no sul, sudeste, parte do centro-oeste, e a importância desse seguro para os produtores atingidos por essas mudanças climáticas. E o mapa está em busca de mais recursos para o programa de seguro rural, mas na safra 21-22 segurou 14 milhões de hectares, 990 milhões de reais disponíveis para subvenção. Agora, só permitem 8 milhões de hectares. Então, isso devido ao aumento de preço dos produtos segurados, né, e o aumento do custo das apólices. Como é que nós vamos fazer para ter seguro, para conseguir crédito mais barato? Como é que vai ser esse caminhar aí?
Letícia, o ministro Roberto Rodrigues, que começou esse processo do seguro rural lá atrás, quando foi ministro, deve ficar orgulhoso de ver esses números. Mas eu estava vendo aqui o informativo da CCGL, que chegou até a mim, enviado pela cooperativa, e eu vou mostrar para vocês aqui o que diz numa manchete aqui de uma reportagem. Tem uma afirmação do Pedro Loyola, que é o diretor de seguro rural do MAPA. Em 2022, o seguro rural evitou um tratoraço em Brasília. E ele tem a mais, e ele está com a razão. É evidente que o seguro não resolve todos os nossos problemas, e temos que lutar para ter um seguro cada vez melhor, e tem espaço para isso, e devemos perseguir esse caminho. Mas nós não podemos também deixar de observar o que nós já avançamos. De fato, o seguro rural, ele não impede que a gente caia, mas pelo menos bota uma rede de proteção, bota um colchão para cair em cima. E tem uma coisa, viu, Antônio e Letícia? O seguro rural tem uma característica formidável, porque, primeiro, a seguradora não vai dar seguro rural para o produtor que não usar tecnologia. Portanto, ele é um estímulo à tecnologia e ao avanço tecnológico. Isso é muito positivo. E segundo, onde tem seguro, o banco dá o crédito. Os Estados Unidos tem Banco do Brasil, o Banco dos Estados Unidos dando crédito rural. Não precisa. Como o seguro funciona, todos os bancos querem dar crédito rural ao produtor que faz seguro. Então, o seguro, sem dúvida, um ângulo do tripé fundamental do progresso agrícola, que é tecnologia, seguro e crédito. Isso aí vai ser um sucesso no longo prazo. Graças a Deus. Ouvindo o presidente da Farsul falar na CNA, né, esses dias, ele falou que um dos melhores seguros que temos contra a estiagem é a irrigação, mas que existe uma novela de capítulos, né, infindáveis com os ministérios públicos. É outro impasse que a gente poderia resolver, né? Mitigar as perdas. Eu fui na semana passada num congresso de irrigação lá em Campinas. Espetacular, viu? Espetacular. Congresso maravilhoso, com técnicos, gente de governo também, gente da área privada. E o Brasil, até 2021, ia crescendo só 200 mil hectares por ano. Era muito pouco tempo. Eles tinham uma conta, o seguinte, se continuasse crescendo 200 mil hectares por ano irrigados, até ocupar todo o território irrigável do Brasil, ele vai demorar 103 anos. Mas no ano passado, já cresceu 350 mil hectares. E esse ano deve ir a 400 mil hectares. Então, de novo, viu, Letícia? Tem razão. É um seguro. A irrigação é um seguro. Uma garantia de resultado positivo da produção, pelo menos. Não tem seguro de preço, mas é o seguro da produção. A irrigação é a ponta mais avançada da tecnologia agrícola brasileira e está crescendo muito fortemente no Brasil. Tem mais de 40 empresas hoje produzindo equipamento de irrigação no Brasil. É um espetáculo. Olha que bom. E as licenças têm saído. E existe um outro seguro, Letícia, professor Roberto, que eu acredito muito que vai ser um seguro importante num futuro não muito distante, que é o seguro de crédito. Hoje nós temos o seguro rural, que vem crescendo, vem se desenvolvendo, mas veja, lá de 2004 para cá, quando 2003, não lembro exatamente quando é que começou esse trabalho do seguro rural, quando o senhor foi ministro, para cá nós já temos 20 anos quase de desenvolvimento, para chegarmos a evitar um tratoraço, que é ótimo. Só que o crédito rural hoje, ele está indo também muito para o mercado de capitais. E o juro livre, sobretudo no mercado de capitais, é evidente que é mais alto do que o juro controlado de um plano safra. Agora, se nós botarmos uma seguradora para dar a garantia do investidor que ele vai receber, aí eu estou pegando uma seguradora que tem um AAA de rating, nós conseguimos baixar os juros para patamares bem mais baixos do que temos hoje. Então, o seguro de crédito, depois da consolidação do seguro rural, eu imagino que será outro grande seguro que vai nos ajudar bastante a ter a agricultura esta que vai faturar, vai gerar um agronegócio que vai faturar 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, é isso, Tejon, em 2027? Olha, 1 trilhão de dólares é o mínimo de um plano, porque o agronegócio, onde você olha, do A do abacate ao Z do zebu, só vê oportunidade. Você pode crescer abacate, batata, cebola, tudo. Se você botar agroindustrialização junto, que é fundamental,
É impossível. O faturamento hoje do agribusiness brasileiro é 400 bi, 500 bi, depende da taxa do dólar. Dobrar de tamanho é um plano. Um plano que, inclusive, o pessoal de citricultura, que esteve conosco aqui outro dia, é o maior do mundo. Se desenvolver um pouquinho o consumo per capita de suco de laranja na Ásia, você precisa de uma outra citricultura. Então, tem que dobrar de tamanho. E acho que se um plano desse, um plano para dobrar o agribusiness brasileiro de tamanho, até 2027, em dólares, antes, dentro, pós-porteira. Isso sim vai resolver um monte de problema pequeno, porque a gente fica tratando das peças do Lego. Olha essa peça do Lego, olha essa outra peça do Lego. A gente tem que montar um Lego, montar um quebra-cabeça. Mas aí, hein, Tejão, aí tem que ter uma articulação maior, que é o que falta para equalizar todos os elos das cadeias, né? Falta mesmo, Marcelo. E por que não faz? Falta. Mas por que não faz? Caramba. E a gente fica discutindo as peças de um quebra-cabeça. Caramba, é um planejamento, $1 trilhão. E se fizer $1 trilhão no agro, nós vamos levar o PIB brasileiro para 3. Não tenho dúvida alguma. Nós vamos crescer o país. Agora, tem que fazer. E aí, cooperativismo na cabeça, né? Porque para incorporar 4 milhões de pequeno produtor que passa fome, você tem que ter cooperativa agroindustrial, idealmente. Portanto, é um plano. Nós precisamos botar número. Agora, a turma do setor da cana-de-açúcar. Deixa eu passar rapidinho aqui. O que o pessoal da cana reunido num evento lá com a Fundação Dom Cabral, pessoal da FMC, falou, líderes produtores de cana. Falaram assim, Letícia, para você. Precisa ter educação nas escolas sobre a riqueza econômica, social e ambiental do setor. O pessoal ainda vê muito o negócio da cana com usineiro, aquela coisa do passado. Do coronel. O coronel. E teve líderes lá que sugeriram até não usar o nome mais usina. E, olha, tem que fazer uma avaliação mesmo, se esse nome é um nome que está condenado por razões aí de percepção. Outra coisa, Marcelo, parar com essa história de que o açúcar é vilão. O açúcar não é vilão da saúde humana. Agora, se o cara pega um açucareiro e derruba no copo de café, é lógico. Então, é uma campanha que eduque as pessoas ao consumo do açúcar. Ao uso responsável, né? Uso responsável. Outra coisa genial, cogeração de energia, biometano, que vai ser um sucesso, promover isso. E também pedem Aliás, isso é genial. Eu queria saber quem foi o gênio que associou a maior burrice de marketing que pode haver. Só use etanol se o preço do etanol estiver a 70% do preço da gasolina. E a turma lá usa, vai ter que parar com isso, porque a relação custo-benefício do etanol é muito melhor do que essa conta dos 70%. Né? Portanto, outra sugestão genial, chama o Instituto Ayrton Senna e vamos fazer um trabalho associando todo o setor canavieiro, moderno, com o Instituto Ayrton Senna, junto à sociedade urbana. E outra, para encerrar aqui, a turma estava genial. Pão de açúcar. Por que tem esse nome? É o morro mais lindo do planeta Terra. O açúcar saía pelo rio, o tolete derretia, cheirava aquele doce do açúcar. Os marinheiros diziam, esse é o porto do pão do açúcar. E ninguém no Brasil usa este símbolo lindo, que tem um nome maravilhoso de agronegócio, e a turma do açúcar falou, vamos utilizar o pão do açúcar. Portanto, parabéns à turma lá, a liderança do setor canavieiro, Roberto, querendo mandar brasa na comunicação. Pois é, Tejão, eu queria pegar um gancho do que aconteceu comigo aqui, de ficar sem conexão. Eu estou no centro da cidade de Uberlândia, uma cidade pujante de 700 mil habitantes, e aí eu pergunto para você, como que nós vamos fazer a agricultura de precisão sem conectividade, se a conectividade nem nas principais cidades não estão funcionando direito? Imagina no campo, né? Então, esse problema de estrutura, de infraestrutura que o Brasil tem, em todos os sentidos, é uma coisa que os governos precisam trabalhar forte, porque isso é uma doença invisível que a gente não vê,
mas que destrói o crescimento, o avanço da tecnologia, da produtividade, da evolução de um país, né? E isso, nós brasileiros temos que ter consciência disso, né? É um dos gargalos, né, Marcelo? Mas, Tejon, querendo voltar aqui na sua fala, né? A questão da educação. Tem uma passagem interessante aqui, que uma das maiores editoras do Brasil teve com a gente lá na São Martinho. E ele me falou, eu quero filmar os trabalhadores de cana cortando a cana, na colheita. E na hora que a gente teve com eles lá, chegaram, estava colhendo com máquinas, né? Eu falei, olha, você teria que voltar uns 20 anos atrás para encontrar a cana queimada e todas as condições que você estava esperando aqui, que é o que está nos livros didáticos, né? E aí depois a gente foi no centro de operações deles, nos quais eles monitoram todas as colhedeiras e tratores que estão no raio longo, né? Não é uma indústria só que monitora ali a conectividade, né, Marcelo? Ali num quintalzinho, mais longe. Como é que eles fizeram isso? Eles compraram as próprias antenas e montaram a própria conectividade. Então, e foi um choque, porque ele queria aquelas pessoas com o facão na mão, e ele conversou com essas mesmas pessoas que já estavam em máquinas autônomas e monitorada 100% do tempo. Isso daí acabou virando um tema grande para essa editora sobre tecnologia. Então, como a gente andou e como a gente tem que comunicar isso para os jovens, crianças, para que entendam, né, no que o setor nosso se transformou. E outro tema que você trouxe é do biometano, né? Eu estive no Congresso da Raizen para fornecedores essa semana passada aí, e eles são um dos pioneiros, né, na produção de biometano através da fermentação da vinhaça, né, que é a vinhaça usada hoje como biofertilizante em fertirrigação, só que agora temos um plus, a cana já era verde, já era renovável o ciclo inteiro, né, é um ciclo muito interessante, bonito de se ver. Mas hoje em dia eles fazem isso tiram isso antes de aplicar a vinhaça. E a Raizen já inaugurou em outubro de 2020 uma das maiores usinas de biogás do mundo, em Guariba, que gera 21 megawatts através da vinhaça e torta de filtro, e em abril anunciou um investimento de mais 300 milhões de reais em Piracicaba. Será vendido para a Ihara e para a Volkswagen. O que a gente pode imaginar é que no futuro esse biometano pode ser 100% dos combustíveis usados, né, nas máquinas, tratores, então 100% verde, na frente da base energética. Letícia, tem uma bronca. Então, mas olha, aí, tem uma bronca que os líderes deram, e eu não fui checar, mas eu quero compartilhar aqui. De repente vocês sabem e confirmam. O pessoal dessa reunião está louco da vida o setor automotivo, porque me disseram que não estão mais produzindo caminhonetes flex para etanol. Não sei se isso é verdade, mas disseram lá. Provavelmente, se falaram isso, deve ser verdade. Ou seja, gostaria que alguém do setor automotivo se explicasse se isso é verdade ou não é. Se for verdade, por que não está produzindo caminhonete com motor flex que eu posso abastecer com etanol? É uma bronca que eles deram lá naquele encontro. Mas, viu, Tejon, viu, amigos? A Letícia falou uma coisa tão relevante aí, que é da COSAN, que tem as próprias torres de comunicação para que a conectividade funcione e a digitalização funcione, na gestão, nos controles, etc. Aí, Letícia, tem toda a razão, é verdade mesmo. Aliás, eu tive uma conversa com o presidente de uma empresa de máquinas agrícolas, e ele está dizendo o seguinte, que estão vendendo máquinas agrícolas para a fronteira agrícola, onde não tem conectividade, então estão vendendo a frota com as antenas, com as torres, para que haja conectividade. Senão não adianta nada, é igual você ter televisão em casa, não ter luz elétrica para ligar a televisão. Então, as máquinas têm computador de bordo, mas tem que ter a conectividade também. Aí a questão que se levanta é a seguinte, ok, e o pequeno produtor, como é que faz? O grande compra 10 tratores grandes e tem uma antena. E o pequeno, vai comprar trator pequeno. Como é que faz? Então, aqui tem um papel novo, viu, Tejon? Você que gosta dessa tese, um papel novo para as cooperativas agropecuárias. Tem uma, viu, Roberto? Tem uma startup chamada Verde, que ela tem procurado algumas cooperativas para ela ser aglutinadora
dessa conectividade para os pequenos. Aí ela faz uma parte do investimento, outra parte faz a cooperativa e outra parte faz o pequeno agricultor, num formato que fique razoável e compatível com as condições de todos, né? Eu acredito que seja uma alternativa legal aí para o pequeno. É o caminho, Marcelo. Então, as coisas estão fazendo isso mesmo, estão trabalhando com conectividade. É mais complexo porque o resultado é mais difuso, né? Mas é um mecanismo que está funcionando cada vez melhor. Aliás, já existe hoje esse negócio da conectividade. Tem uma empresa que chama Conectar Agro, uma associação que junta várias outras empresas ligadas ao agronegócio brasileiro, que está colocando privatamente antenas que servem não só à agricultura, mas também ao setor urbano, em lugares distantes da fronteira agrícola. Então, essa coisa está crescendo, já que o governo não tem conseguido fazer o que é necessário, por falta de recursos, falta de condição, o setor privado está fazendo, cooperativas de um lado e empresas ligadas ao agro do outro lado. O Elon Musk, né? O Elon Musk tem colocado satélites girando na órbita da Terra aí, a empresa dele, e segundo ele, em breve, ele vai estar ofertando sinal de dados e voz a preços altamente competitivos em qualquer parte do planeta, né? Então, vamos aguardar, que pode ser mais uma alternativa para ajudar nessa questão. Eu só espero, ministro... Eu queria voltar ao assunto com o Antônio. Antônio tratou de um tema que é relevante demais da conta, que é o tema do financiamento da agricultura como uma complementação do seguro, né? Antônio, só para lembrar, eu lancei o seguro rural em 2013. A primeira coisa que eu fiz foi o seguro rural. Mas no ano seguinte, eu lancei LCA, CDCA, CWA, o CRA, exatamente instrumentos de mercado para reduzir a demanda do produtor rural, de sistema financeiro público ou privado, e abrir o mercado de capitais para a agricultura. E vai muito bem hoje, Antônio, você sabe disso. Hoje, quase metade do financiamento da agricultura já esses títulos foram criados em 2004, 2005. Sim, hoje nós podemos dizer que a maior parte do financiamento ele é absolutamente privado, não controlado. Em boa medida, começou com as LCAs, que são lançamentos letras dos bancos lançados no mercado de capitais, depois vieram os CRAs, CDCAs e outras modalidades. Só para o senhor ter uma ideia, ministro, no ano passado, só de CRA, nós tivemos a emissão de 25 bilhões de reais. Sabe quanto é que foi esse ano? Até junho? 40. A metade do ano já foi 40. Ou seja, esses instrumentos criados lá atrás, eles não são o futuro do agro, eles são o presente do agro. E que bom que é assim, porque não tem como financiar a agricultura apenas às expensas de crédito rural controlado pelo governo. Porque o agronegócio, ele é um gigante, ele é uma criatura, um sujeito de 40 anos que se formou, que se pós-graduou, que ganha um salário maior que o dos pais. Ele não pode achar que vai viver na casa dos pais o resto da vida. Sai de casa. Não, e outra, Antônio, o recurso que o governo disponibiliza é 30% do que o agro como um todo precisa, né? Então, tem que ter essas ferramentas mesmo para poder dar liquidez e dar condição do sistema girar, né? E eu queria voltar num ponto, Marcelo, ministro Roberto, Tejon e Letícia, baseado em algo que eu gostei muito da fala do Alisson Paulinelli, o nosso Nobel da Paz. Pelo menos assim nós já o consideramos por tudo que ele fez pela paz mundial no mundo. E ele falou uma frase que abre aspas: Brasil matará a fome do mundo se burrice e ideologia não atrapalharem, fecha aspas. Nessa mesma batida, o ministro Roberto falou no programa da semana passada que discutir tributação em exportação é uma burrice, e uma burrice. E ele usou esse termo que é um gentleman, porque se não fosse, teria usado um muito pior, muito mais forte. E baseado nisso, nós fizemos um estudo aqui na Farsul que eu queria compartilhar com vocês. Nós pegamos os últimos 50 anos do preço da cesta básica.
e os últimos 50 anos do salário mínimo. Sabe o que aconteceu nesse período? Para nós termos uma ideia, eu vou pegar aqui a minha cola. Antigamente, há 50 anos atrás, em valores de hoje, né, uma cesta básica custava R$ 1.605. Isso era o que custava uma cesta básica há 50 anos atrás, em valores de hoje. R$ 1.605,79. Essa mesma cesta básica hoje, obviamente, a preços de hoje, custa R$ 774. Ou seja, ela custa menos da metade do que ela custava há 50 anos atrás, em valores corrigidos. O salário mínimo, por sua vez, há 50 anos atrás, ele era, em valores de hoje, R$ 950. Hoje, ele está em 1.212. Último dado, há 50 anos atrás, um salário mínimo não conseguia comprar uma cesta básica, comprava 77% de uma cesta básica. Hoje, um salário mínimo, ele compra uma cesta básica e meia. Ou seja, e onde é que isso mais cresceu? Essa distância ficou mais positiva para os consumidores? Justamente dos anos 90 para cá, quando, além da estabilidade econômica, nós tivemos um aumento expressivo das nossas exportações. Então, vejam que a cesta básica, diferente do que muita gente diz, em valores corrigidos, ela está mais barata do que era há 50 anos atrás. E o problema que preocupa a vocês, preocupa a mim, preocupa a todos aqueles que nos assistem, que é a pobreza, ela não está ligada à produção, ela está ligada à falta de renda. Hoje nós estamos com a renda média do brasileiro está abaixo do que era em 2016. Então, isto preocupa, mas é a renda. E só em 2029 que ela vai alcançar o que tinha em 2015. E aí? E aí? É assim que é? É assim? Tá certo? Não faz nada e deixa? O que vocês acham? Não pode haver instrumento de inteligência para resolver esse crime, que é um país como o Brasil, ser esse PIB ridículo. É assim que é? Eu ouço gente dizendo, o povo tem que se acostumar que o alimento vai ficar mais caro. Tu acha? Tejão, o que o Antônio está dizendo é muito claro. Há 30 anos atrás, uma família de classe média baixa no Brasil gastava 35% do seu salário para se alimentar. Hoje gasta menos de 14%. O que o Antônio está dizendo é isso. O progresso, a produtividade agrícola reduziu o custo dos alimentos, de modo que o consumidor pode poupar os recursos para outras atividades. Então, agora, o problema é o que o Antônio está dizendo mesmo, você também está afirmando. O problema é renda. Então, é gerar emprego. O que se gera emprego? Investimento. Então, estamos fazendo investimento. Setor privado tem que fazer investimento. Setor público não consegue fazer investimento. Logística, infraestrutura, ferrovia, rodovia, porto, armazém. É aqui que nós temos que crescer com geração de emprego e renda para que a questão do consumo também seja resolvida. Não tem solução na produção. Roberto, esses números que o Antônio mostrou são basicamente impactados por uma supereficiência do agro e por essas tecnologias. Vou pôr um outro dado aí para temperar essa discussão. Esse ano, o mundo vai produzir 2,8 bilhões de toneladas de grãos. Do ano zero, onde nasceu Cristo, até 1980, quer dizer, foi gasto 1.980 anos para produzir 1,4 bilhão de toneladas de grão. E agora, com mais 42 anos, nós dobramos a produção, né? Então, a tecnologia está aí, a eficiência está aí. Agora, a renda, o agronegócio não consegue resolver, né? Essa tem que ser a sociedade como um todo, os governos e todo mundo. Eu queria questionar vocês. Por que a renda, o agribusiness, não é agropecuária? Vocês acham que se nós tivermos indústrias
no Antes da Porteira, produzindo aqui no Brasil, mais insumo, mais mecanização, mais digitalização, mais tudo. Se tivermos mais indústria na agroindústria, depois da Porteira da Fazenda, vocês não acham que isso aí é isso que vai gerar renda, que vai gerar emprego, que vai gerar tudo? Então, se fizemos a revolução na agropecuária, e ela chegou a 271 milhões de toneladas, e em torno dela é o Brasil que nós temos, se houver investimentos pesados para nos levar a 500 milhões de toneladas, não é isso que vai gerar no entorno toda a riqueza de indústria, de emprego, de renda? Por que não? Porque João, nós vamos esperar a aviônica. Tu tem razão, mas veja só, agora, há pouco, o ministro estava falando da instalação de antenas privadas, né? Por parte de empresas para facilitar a conectividade. Sabe o que eu estava pensando comigo aqui? Eu vou dividir contigo. Quanto tempo vai levar para algum agente público, seja promotor, seja fiscal do meio ambiente, seja fiscal de uma coisa, para ela encher o saco do pessoal que botou essas antenas voluntariamente para melhorar a conectividade? Nós temos um estado muito difícil de carregar. Pagar imposto no Brasil leva 2.600 horas. A média da América Latina é 400 horas. Nós levamos 2.600. É difícil fazer o Brasil crescer 3%, enquanto os emergentes crescem 5%, crescem 6%, nós não conseguimos crescer 3%. Então, porque tudo é complicado. Nós temos um sistema tributário. É verdade. Um setor público que precisa de reforma para nós podermos botar dinheiro em coisas que importam, com uma boa pesquisa da Embrapa, com uma boa pesquisa da Conab, e assim por diante, e não no meio, e não gastar coisa com o meio. Tem muita gente que se pergunta, o Brasil não exporta farelo de soja, vai começar a exportar mais agora para a China, por quê? Porque não tinha acordo, porque o Brasil está ancorado no Mercosul. Então, Tejon, nós somos um país que não dá valor para o tempo perdido das coisas, e nós não temos um ambiente econômico para isso que você está querendo aconteça. E o agro, ele faz muita coisa boa, mas mágica ele não faz. Antônio, uma coisa que eu estava vendo também na entrevista com o ministro São Paulinelli, que tem muitas propriedades, né, 4,5 milhões de propriedades que ainda estão em condições não tecnológicas e não aptas, né, a produzir dessa maneira. Com renda de menos de 2 salários mínimos por mês. Sem recursos então, assim, acho que tem hora que a gente também paga um preço fora de imagem, né, Tejon? Paga um preço de pessoas que produzem dessa maneira. E temos que trazer, vocês falaram de cooperativismo, incluir essa pessoa nessa leva, né? Porque não são só pequenos, diz que tem pequenos, médios e grandes produtores ainda nessas condições. E em torno deles vai gerar emprego, em torno deles vai gerar agroindústria, né? Você vai lá em Canudos, na Caatinga, a Coopercook, com 120 sertanejos, está exportando geleias e doces para a Áustria e para a Alemanha. É possível, sim. E nós temos que parar com essa história de botar a culpa em alguém. Vai estar sempre, não faço porque não me deixa, não faço porque não me deixa. Tem um brasileiro fazendo, sob as mesmas circunstâncias. Portanto, é possível fazer. Agora, tem que ter a sociedade civil organizada, sim. Tem que se reunir, tem que ter as lideranças, e nós podemos fazer. Não dá mais para aceitar um país desse tamanho, com um PIB de 2 trilhões de dólares, 1,8. É indigno. E temos que nos revoltar com isso positivamente. E não adianta ver, olha aquele lá, e pronto. É tudo vítima. Chega de vítima. Agora carregar o peso do Estado, que muitas vezes, em vez de estar aqui para servir e fazer as coisas acontecer, isso que o Antônio levantou é muito pesado. Esse é um ônus que nós temos, que as lideranças têm que bater até um dia da gente conseguir isso mudar, né? Você pega, por exemplo, o poder legislativo, seja do município, seja do estado, seja do país, né? Cada membro tem lá 15 assessores, mais não sei o quê. Aí você vai lá na Suécia,
o cara vai de bicicleta trabalhar, e ele é um deputado, vai de bicicleta, ele não tem nenhum funcionário, nenhum assessor, né? Então, assim, é uma questão cultural, é uma questão de educação, é uma questão de mudança de mentalidade que nós não podemos desistir. Nós, como brasileiros, nós temos que insistir nisso e bater aqui, falar dentro dos nossos limites, né? O nosso programa tem aqui 2.000 pessoas nos assistindo, então são 2.000 pessoas que estiverem de acordo conosco, que vai estar falando isso também, e nós temos, cada um de nós, dentro do seu limite, do seu possível, fazer a sua parte para a gente mudar. Ô Marcelo, Vanessa, Tadeu, Igor e Rodrigo estão nos vendo, viu? Mandaram um abraço aí. Ô Tejão, eu recebi outro dia aqui em casa 2 pequenos produtores de Jarinu. Pequenos produtores de Jarinu. Gente pequenininha, produzindo frutas, produzindo pêssego, atemoia, figo, etc. Estão exportando para mais de 9 países do mundo inteiro, na Europa, na Ásia, etc. Pequenos produtores, eles foram atrás, o Sebrae deu instruções, montaram um projeto e estão exportando. Vieram falar comigo qual é a preocupação deles. A preocupação deles é a tecnologia. Eles estão hoje usando variedade de pêssego produzidas lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no centro da Embrapa, lá de Pelotas. A preocupação deles é que a Embrapa continue investindo em pesquisa para poder gerar variedade adequada. Você vê que gente moderna, pequeno produtor moderno, faz. Você falou aí, o que quer fazer, faz. Então, não é botar a culpa nos outros. Mas eu queria, Antônio, voltar para um tema aqui que estava me incomodando um pouco, que eu coloquei no comecinho do programa, Marcelo não estava, viu, Antônio? É o tema de distribuição de fertilizante. Eu estou ouvindo, pelo menos, pela mídia o tempo inteiro, que as empresas estão preocupadas porque houve uma redução de oferta, de demanda de fertilizante no primeiro semestre, porque o preço está muito alto, o produtor esperou baixar o preço, baixou o preço, e agora vai ser difícil abastecer todo mundo em tempo hábil. Nós temos que falar sobre, estamos chegando em setembro, daqui a pouco tem que plantar. Então, como é que você está vendo esse negócio do Rio Grande do Sul, Antônio? Essa questão de abastecer fertilizantes. Bom, acho que o primeiro grande problema, ministro, era tirar o risco do radar de faltar produto, porque se havia esse risco... Acabou, né? Tivemos esse está resolvido, esse já está resolvido. Esse está resolvido. Só que o que aconteceu? À medida que os preços começaram a cair, o pessoal começou a segurar as compras, o que está correto, o que é absolutamente razoável. O problema é que isso em anos normais está tudo certo, mas nós não estamos vivendo um ano normal. Então, muitas compras foram represadas, e esse represamento, na hora que as pessoas vão ao encontro das compras, e eu tenho visto muita gente culpar os produtores, não, o pessoal está segurando, nem todo mundo está segurando porque quer, tem gente que está esperando sair o crédito, e à medida que sai, vão as compras. O problema é que, sim, existe um risco, o pessoal das indústrias de fertilizante, as revendas, elas vão ter um trabalho adicional, eu não tenho dúvidas, mas cabe a elas, se estão vendendo o produto, ministro, elas têm que entregar. Se há algum risco de não entregar, então não vende. Agora, o que não pode é depois dizer, nós não entregamos porque todo mundo comprou junto. Bom, então não vende, olha, vende só o que consegue entregar. Ô Roberto, eu já, como eu plantei lavoura por 21 anos, eu vivenciei muito isso já. Na minha opinião pessoal, pelas conversas que eu tenho tido, pelas andanças que eu tenho feito, há essa possibilidade, há uma preocupação dos fabricantes de fertilizantes sobre essa questão, mas tudo vai dar certo. Eu acho que vai ter algumas dificuldades, vai ter alguns congestionamentos, mas os agricultores vão receber os seus fertilizantes e nós vamos conseguir plantar uma safra de mais de 300 milhões de toneladas, eu não tenho dúvida não. Vai ter complicação? Vai, porque o ideal era que fizesse isso com planejamento, com tranquilidade, né? Para não sobrecarregar a área de expedição das indústrias e tal. Mas como isso não foi possível, vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer hora extra, vai precisar de mais caminhões, mas, no meu ponto de vista, o adubo vai chegar e o agricultor vai plantar e nós vamos ter a melhor safra de todos os tempos.
Assim seja, Marcelo, assim seja. Falando em 300 milhões de toneladas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, até por um ponto que a Letícia puxou, que teve lá na Raizen. Esse cálculo dos 300 milhões de toneladas, será que a gente não está dando para o grão um peso único, quando nós deveríamos ver a nossa produção de maneira mais ampla? Por exemplo, toda a cana-de-açúcar que nós produzimos no Brasil, ela é maravilhosa, ela gera uma riqueza enorme, ela gera uma tecnologia maravilhosa, uma riqueza muito grande para os municípios onde ela está, mas ela não está na conta, né? Nós estamos Concordo, tem as frutas, tem a celulose, tem muita coisa que não entra nessa conta. Você tem razão, Antônio. Os Estados Unidos faz 500 milhões de toneladas, sim, mas faz etanol de milho. Esquece os outros itens, né? Uma vez, o Tejon e eu escrevemos um artigo a 4 mãos uma vez, chamado 1 bilhão e 1 trilhão. Nós já produzimos no Brasil hoje 1 bilhão de toneladas de alimentos, 300 milhões de grãos, 40 milhões de frutas, 30 milhões de hortifruti, 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e assim por diante. É um negócio gigantesco. É 1 bilhão já superado. Pecuária, o animal, né, também. Ô, Roberto, a Boston Consulting Group, a BCG, né, publicou hoje na mídia aí um estudo muito interessante que em 2030 nós vamos alcançar 2,1 bilhões de toneladas de alimentos de desperdícios e perdas. Nós vamos chegar a uma perda de 1,5 trilhões de dólares de desperdício e tanta gente passando fome. O cálculo deles, as projeções, é de 1/3 do alimento produzido no mundo é perdido, de alguma forma. Parte na fazenda, parte na logística, parte no mercado, no supermercado e parte na casa da gente, né? Então, isso, Letícia, você que gosta da área educacional, isso é uma coisa que a educação precisa trabalhar, porque é inadmissível que a gente tenha 15% hoje da população global passando fome, passando dificuldade, e 1/3 da produção global de alimentos vai para o lixo. Marcelo, você falou desse negócio de educação. É impressionante como hoje em dia a gente tem visto, né, as pessoas conversarem de costas. Então você acaba culpando o setor, o problema é o agro, o problema é, sei lá, o setor automotivo, o problema, igual o Tejon disse aí atrás, é externo. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer com esses jovens e crianças é essa reflexão no que você pode ajudar. Você quer falar de meio ambiente? Você quer... O que você faz com o seu alimento, né? Muito bom. Como você está consumindo isso daí? Começar a trazer um pouco de reflexão interna. E quantas árvores você planta? Como é que funciona o seu bairro, a sua casa? Começa a melhorar, como diz o outro, dentro do seu quarto, né? E depois você consegue fazer uma revolução. Então, acho que é uma reflexão importante. Muito bom. Bernardo, nosso internauta, escreveu aí que desburocratizar é o caminho para acabar com esse mal. Bernardo. Olha com Bernardo certeza. Aí. Com certeza. Com certeza. Agora, pergunta para o pessoal dos governos municipais, estaduais e federais se eles concordam com isso, né? Aí que está a questão. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na minha cidade. Um projeto que quer construir 1.500, cerca de 1.500 apartamentos, já faz 3 anos que o projeto está para ser apreciado e não se aprova, e não se dá ok, não se define. Tem gente precisando de emprego, que poderia estar trabalhando na construção desses apartamentos. Tem gente que poderia estar comprando um apartamento desse para poder... que está sem habitação, é habitação popular, a pessoa podia estar morando lá, e não está. Por quê? E por que isso não acontece? Por causa da burocracia. Marcelo, é verdade, existe. Mas tem gente fazendo bom trabalho. O prefeito de Bebedouros, Lucas Serem, que eu conheci outro dia, ele organizou a sociedade, o pessoal se reúne e ele está fazendo um belo trabalho em Bebedouro. Então, tem gente... Não, mas o prefeito daqui está fazendo um belíssimo trabalho também. Não é uma crítica ao prefeito. A crítica é a regra, a burocracia.
Eu fui lá conversar com o prefeito falou, não, nós queremos construir, nós queremos fazer o mais rápido possível. Só que o sistema, Tejon, o problema é o sistema. O sistema é maior do que a vontade de um prefeito, de um governante, de um presidente da República. Você não vê o presidente Bolsonaro querendo fazer tanta coisa aí que o sistema não deixa? Esse é o problema. O problema do Brasil é o sistema. O Brasil precisa repensar suas leis, seus formatos de controle, para ele se tornar um país ágil. Mas, Marcelo, executivo é executivo. Tu está lá para fazer. Então, não gosto de desculpa de nenhum executivo. Executivo é executivo. E ele tem que entender que ele tem que ser executivo com o legislativo e com o judiciário. E tem que encarar e tem que fazer. Portanto, não aceito mais desculpa. Não fiz porque não me deixaram. Não gosto disso. Roberto, eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que não tenho dúvida que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Mas antes eu vou pegar o exemplo do Marcelo. Marcelo, o PIB ele é feito que é o valor, é a soma dos valores adicionados, que é o faturamento menos o consumo intermediário, dali a gente calcula o PIB. Logo, quanto mais rápido os negócios acontecem, mais PIB a gente gera, porque o dinheiro circula. Com certeza. Há 3 anos, esse investimento parado, isso é um crime, porque nós estamos botando fora tempo. E quando se bota tempo fora, nós botamos fora bem-estar das pessoas e riqueza. É assim que vai fazendo, isso é o que vai corroendo o nosso crescimento econômico. Aqui no Rio Grande do Sul, escrevam e me cobrem, daqui a alguns anos, nós teremos um polo exportador de legumes, frutas e verduras aqui no Rio Grande do Sul. Porque nós temos excelentes produtores aqui no pé da serra, os caras são muito bons. Sabe o que falta para colocar o produto deles numa mesa da Europa, ou dos Estados Unidos, ou coisa do tipo? 1.200 metros a mais de pista do aeroporto, que está ficando pronto agora, depois que privatizaram o Salgado Filho. Mais de 20 anos esperando. O Ministério Público fez tudo o que podia e não podia para atrasar a obra. Regramento. É isso aí, Antônio. É isso aí. Nós amamos, olha, eu considero o Alisson Paulinelli o mentor. Ele me disse, há 3 anos atrás, Tejon, não espere mais de governo. É a sociedade civil organizada que tem que se orquestrar. O Alisson, que nós amamos. Então, não dá para a gente ficar dizendo que aquele não deixou, o outro não deixou. E por que Maringá é a melhor cidade do Brasil? É por causa de governo? Não é. Por causa da sociedade que se orquestrou para fazer. Portanto, esquece governo, é a sociedade civil organizada. Mas você também está certo nesse ponto, não é uma coisa ou outra. Acontece que a sociedade tem que começar a pedir as coisas corretas. E nesse ponto eu concordo com você, da organização social. Afinal de contas, nós podemos... tudo o que os governos fazem, o que os legislativos propõem, é o reflexo da sociedade. Se nós, como sociedade, não pleiteamos as coisas corretas, bom, também não tem imagem. Pois é. Eu acho que o que está sendo dito aqui faz muito sentido e eu acho muito legal esse tipo de discussão aqui entre a gente, porque a gente, de alguma forma, dá a nossa contribuição do nosso pensamento, da nossa forma de como encarar a vida, para a gente começar a mudar esses entraves burocráticos que tem no nosso país. E realmente, por exemplo, quando você olha lá, Tejon e demais colegas, no Índice de Competitividade do Brasil, que é feito pelo IMD lá na Suíça, ele usa, se não me engano, são 100 e tantos países que participam desse índice. O Brasil é número 56, 58, pelo menos a última vez que eu... O IMD são 63, nós estamos em 50 e poucos de 63. Então, nós somos número 50 e pouco. Nós somos atrás de vários países da África, países que têm muito menos condição econômica do que a gente. É porque, eu concordo com o Tejon, a sociedade organizada ela é capaz de vencer burocracias, pressionar governos, ministérios públicos, deputados e etc, etc.
mas a mentalidade tem que mudar. A mentalidade tem que mudar. Fico com Letícia. Começa a mudar desde criança, Letícia. Estou pensando isso aqui, Tejão. Eu concordo, na verdade, com vocês dois aí, um pouquinho com cada um, porque eu acho que eu gosto muito do setor privado. Ele é ágil, ele é rápido, ele tem o executivo lá que você falou para mandar e fazer o negócio produzir. Mas se a gente conseguisse mudar uma estrutura lá em cima, atinge muito mais pessoas ao mesmo tempo, dá velocidade para o que a gente tem que fazer. Então, acho que a gente não pode abandonar nenhum dos dois. A gente faz aqui, mobiliza a sociedade civil, ao mesmo tempo a gente entende e controla lá. Porque propõe, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Bom, gente, o programa hoje foi caloroso, gostei demais desses debates aqui que a gente teve. Vamos tentar manter aqui esse estilo, né, de mais polêmica, de mais debates, né? Foi bem legal. E vamos fazer a nossa rodada final agora para fechar o programa. Vamos começar com você, Letícia, a voz feminina em primeiro lugar. Foi ótimo mesmo, Marcelo. Eu aprendendo aí mais uma vez com vocês e queria agradecer toda a audiência e tudo que a gente conversou aqui, muita coisa boa aí por vir. Legal. E vamos aproveitar essa onda do Brasil, ocupar esses espaços que estão sendo abertos para a gente, né? Com bastante trabalho e dedicação. Legal. Tejão? O Rômulo Cabral, dá para colocar o texto dele aí, Igor? O nosso internauta. Rômulo, parabéns. Eu encerro com a tua frase. O sistema é cruel porque a sociedade tolera a burocracia e alimenta os burocratas de forma generosa. O país precisa de liderança, visão estratégica e planejamento. Rômulo, estamos juntos. Parabéns, parabéns. Antônio? É verdade, isso tudo que o Rômulo falou é a mais pura verdade. Nós somos muito tolerantes e não damos valor para o tempo perdido, que este nunca mais volta, nem para as pessoas e nem para a economia. Então, nós temos que ser mais intolerantes com essas questões mesmo. Quero agradecer muito a todos, desejar uma excelente semana a todos, e estou esperando vocês, meus colegas aqui da bancada, mas toda a nossa audiência na Expo Inter, agora que começa no final de semana, começa a nossa Expo Inter aqui, e se Deus quiser, teremos uma excelente feira, todo mundo de novo se abraçando, se apertando as mãos. Graças a Deus, o pior daquela pandemia já foi, vamos fazer uma grande festa. Vou estar aí com 800 Antônio. Crianças, hein, Antônio? Você me nós sabemos. A Letícia vai estar lá com 400 meninos, eu quero ver ela pagiar 400, essa turma toda aí. 400 por dia. Roberto. Bom, Antônio, eu vou estar aí com vocês, é 31 e dia 1º, viu? Vai ser uma alegria estar com vocês todos aí na Expo Inter. Ô, Marcelo, eu quero terminar com um tema que foi colocado aqui por todo mundo, a questão da organização da sociedade. O braço econômico da organização da sociedade é a cooperativa, assim como o sindicato é o braço político. Então, é importante o cooperativismo crescer no Brasil, cada vez mais, inclusive naquela linha de que a Letícia falou, 4 milhões excluídos do campo, tem que trazer para dentro do mercado, senão serão 4 milhões de pobres, trazer para o mercado para participar do processo. Só a cooperativa pode fazer isso aí. Então, é importante o apoio do Estado para as cooperativas crescerem. Legal, Roberto. Obrigado, gente. Queria agradecer aí os nossos internautas que nos assistiram até agora. Quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos para o nosso programa ficar cada vez mais conhecido. E eu queria, no meu fechamento aqui, falar que eu participei por 3 dias agora, meus colegas todos de bancada estavam lá também no primeiro dia, e eu fiquei lá os 3 dias, fiquei encantado com o congresso da Andave, o congresso que discutiu a distribuição de insumos agrícolas e veterinários no Brasil. É um setor que cresce, é um setor que tem investido em profissionalização, em governança, em tecnologia, e é um setor que tem um papel importantíssimo em levar tecnologia para o campo, em levar novas ideias, e o congresso foi espetacular, não só o nível das palestras, mas como também
os participantes, os negócios, as articulações. Então, foi tudo maravilhoso, os expositores. Queria parabenizar, em nome do nosso programa e da nossa equipe aqui, toda a organização lá da Andave, e eles estão de parabéns, e a cada ano é um congresso mais grandioso e forte que ajuda o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Boa noite a todos, obrigado aí pela audiência, e a gente se vê de novo na próxima segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e boa semana.